E se o faraó do Egito tivesse simplesmente dito: "Está bem, Moisés, leve o teu povo e vá servir ao teu Deus"? Você já imaginou como isso mudaria toda a história do Êxodo? Nenhuma praga, nenhum mar vermelho se abrindo, nenhum confronto entre o poder humano e o poder divino. Mas por que o coração de Faraó foi endurecido? Por que Deus permitiu e até anunciou que isso aconteceria? Hoje, vamos mergulhar em uma das questões mais intrigantes e teológicas de toda a Bíblia. O que teria acontecido se Faraó não tivesse endurecido o coração contra Moisés? Prepare-se, porque essa história revela muito sobre a justiça, a paciência e a soberania de Deus, e também sobre o coração humano diante da verdade. O povo de Israel estava no Egito há mais de 400 anos. O Egito era a potência mais avançada da época, uma civilização de ciência, arquitetura e idolatria. Mas, no meio da glória de Faraó, existia um povo que sofria em silêncio. Gênesis termina com José salvando o Egito. Êxodo começa com Israel sendo escravizado por ele. E então a Bíblia diz: "E Deus ouviu o gemido deles, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó." Êxodo 2, 24. Deus levanta Moisés, um homem improvável, com passado manchado e coração relutante, para libertar o seu povo. Mas para que o poder de Deus fosse conhecido, algo maior precisaria acontecer: o confronto entre o orgulho humano e a soberania divina. Faraó era considerado um deus entre os egípcios. Ele não se via como um homem, mas como uma divindade. Então, quando Moisés diz: "Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo", para Faraó, aquilo era uma afronta direta ao seu poder e ao seu trono. A Bíblia mostra que o coração de Faraó foi endurecido às vezes por ele mesmo, às vezes por Deus. Mas o que isso significa? Significa que Deus confirmou a decisão que Faraó já havia tomado. Ele escolheu rejeitar a voz de Deus, e Deus permitiu que essa escolha se tornasse seu próprio julgamento. Agora pense: e se Faraó tivesse se humilhado diante de Deus desde a primeira praga, o Egito teria sido poupado de destruição. O povo de Israel teria saído em paz. A história teria seguido sem sangue, sem dor, sem tragédia. Mas, se isso tivesse acontecido, o mundo talvez nunca tivesse conhecido a grandiosidade do poder de Deus revelado nas pragas e no Mar Vermelho. Vamos imaginar o cenário alternativo. Moisés chega, fala com Faraó, e o rei do Egito, tocado pela mensagem divina, diz: "Vão, sirvam ao Senhor. Eu reconheço o Deus de Israel." O que teria acontecido? Não haveria pragas. O Egito não teria sido devastado por sangue, rãs, piolhos, trevas e morte. Não haveria fuga dramática. Israel teria saído pacificamente, com bênção e provisão. Talvez o Egito se tornasse o primeiro reino a reconhecer o Deus verdadeiro. Imagine um império pagão se dobrando diante do Deus de Abraão. Isso mudaria o curso da fé na terra. Mas algo importante seria perdido: a revelação do poder e da justiça de Deus. O endurecimento de Faraó não foi apenas punição, foi palco. Um palco onde o mundo veria quem é o Senhor. Deus disse em Êxodo 9:16: "Para isto te mantive, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra." Em outras palavras, Deus transformou a rebeldia de Faraó em um megafone da sua glória. O endurecimento de Faraó é um espelho da condição humana. Quantas vezes Deus fala conosco e nós resistimos? Quantas vezes Ele nos alerta e escolhemos continuar no erro? Faraó viu o impossível e, mesmo assim, não se curvou. Cada praga era uma oportunidade de arrependimento, mas também uma exposição da teimosia humana. Se Faraó tivesse obedecido, o Egito teria sido salvo,
Mas o mundo talvez não tivesse visto a glória de Deus sobre as águas do Mar Vermelho. Porque o poder de Deus não se manifesta apenas em bênçãos, mas também em juízo para ensinar, corrigir e redimir. Deus poderia ter libertado o povo em um instante, mas escolheu fazer isso através de um processo para revelar seu caráter, sua paciência e sua força. E nós, quantas vezes endurecemos o coração como Faraó? Talvez Deus esteja te chamando para perdoar e você resiste. Talvez Ele esteja pedindo para deixar um pecado e você diz, amanhã. Talvez Ele esteja pedindo obediência e você responde com desculpas. Cada não que damos ao Senhor é um tijolo no muro que endurece o nosso coração. Hebreus 3:15 diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O coração endurecido perde a sensibilidade espiritual. Deus continua falando, mas a pessoa não ouve mais. Foi o que aconteceu com Faraó. E esse é o maior perigo da desobediência, ficar insensível à voz de Deus. Mas ainda há esperança. Deus pode quebrar corações de pedra e fazer nascer um coração novo, sensível, humilde e obediente. Se Faraó não tivesse endurecido o coração, o Egito teria sido poupado, mas o mundo talvez nunca tivesse conhecido o poder libertador de Deus. A desobediência de um homem se tornou o palco da libertação de uma nação. E a história nos mostra que nem mesmo o coração mais endurecido é capaz de impedir o plano de Deus. A lição é clara: Deus não precisa que o mundo coopere para agir. Ele age mesmo em meio à resistência. Mas nós temos uma escolha. Podemos ser como Faraó e resistir, ou como Moisés e obedecer. O mesmo Deus que libertou Israel ainda liberta hoje, das correntes do orgulho, do pecado e da incredulidade. E ele ainda pergunta, hoje, se ouvires a minha voz, como está o teu coração? Se você gostou desta história, compartilhe este vídeo com seus grupos de amigos, familiares, da igreja e evangelize outros grupos. Deixe aqui seus comentários. Curte, se inscreva no canal, ative o sininho para mais novidades, porque aqui a gente compartilha histórias que não só informam, mas que transformam vidas. Até o próximo vídeo.